Olá e muito bem-vindos a mais uma aula do curso Fundamentos Linux. Como sempre, eu sou o instrutor Felipe Scarel, estarei aqui com vocês hoje para a aula 5, na qual estudaremos o gerenciamento de pacotes em ambientes Linux. Vamos ver os seguintes temas. Primeiramente, vamos definir o que são distribuições Linux e ver alguns exemplos. De fato, esta é a primeira sessão do curso em que as diferenças entre as distribuições Linux vão ser pronunciadas. Então, por isso, vamos estudar como gerenciar pacotes nas duas principais vertentes de distribuição Linux, aquelas derivadas do Debian e as derivadas de Red Hat. Existem outras, é claro, como também veremos neste tópico. A seguir, vamos verificar o que são gerenciadores de pacotes e como manipulá-los. Depois, o conceito de repositórios e por que eles são importantes na instalação e remoção de pacotes. A seguir, vamos ver como operacionalizar essas tarefas. Vamos ver também como converter formatos de pacote entre Debian e Red Hat, ou os formatos .deb e .rpm. E, finalmente, vamos ver como instalar software via código-fonte naqueles casos em que o pacote não está disponível dentro dos repositórios da distribuição. Como sempre, a documentação de apoio está na descrição do vídeo logo aqui embaixo. É isso aí, vamos começar? Uma distribuição Linux, também conhecida pela abreviatura distro, é na verdade um sistema operacional que combina o kernel Linux, juntamente com diversos tipos de software e um gerenciador de pacotes. Estes são combinados pelo projeto ou empresa que produz a distribuição, geralmente com um propósito específico. Temos distribuições voltadas para propósito geral, por exemplo, utilização em ambiente desktop, mas também aquelas focadas em servidores, sistemas embarcados, supercomputadores e até mesmo videogames. Tipicamente, uma distribuição Linux contém, como mencionado, o kernel Linux, um variado conjunto de software, muitos deles do projeto GNU, uma sigla para GNU is not Unix, um dos principais expoentes do open source mundial, além de software adicional, documentação e várias opções de um sistema de janelas que permitirá que utilizemos aplicações como navegadores web, editores de texto, dentre vários outros. Diversos programas utilizados em distribuições Linux são software livre, ou open source. Nesse sentido, é importante entendermos o que significa esse conceito antes de prosseguir. Um software livre, ou, novamente, open source, é dito como aquele que possui o código-fonte livremente disponível para modificação e redistribuição, em linhas gerais. Na tela, eu tenho o website da Open Source Initiative, que é uma das principais organizações do mundo dedicadas à promoção do software livre. Um dos trabalhos realizados pela iniciativa, que é conhecida como OSI, é a catalogação de licenças que são compatíveis com os paradigmas do software livre. Dentre estas, cito algumas famosas como a GPL, que é a GNU General Public License, a BSD, Apache, MIT, dentre várias outras. Falando especificamente da GPL, que é a licença utilizada na maioria dos programas criados pelo projeto GNU e certamente a licença open source mais famosa, ela possui três versões. Na tela, eu tenho mostrado a versão 3 dessa licença, que também consta nos links da aula logo aqui embaixo. Em linhas gerais, a GPL apresenta 4 liberdades principais que o usuário deve possuir para que um software seja compatível com essa licença. São eles, primeiramente, executar o programa para qualquer propósito, depois, a possibilidade de poder estudar e modificar o programa de qualquer forma como desejado, isso obviamente implica que o usuário deve ter acesso ao código-fonte. Terceiro, o usuário deve ter a liberdade de redistribuir cópias do programa conforme desejado, e finalmente, ele também deve poder redistribuir cópias modificadas. Basicamente, a quarta liberdade é uma combinação das duas anteriores. Uma das principais características da GPL é também que ela é uma licença do tipo copyleft, ou seja, uma licença viral. Sob esse paradigma, qualquer trabalho derivado de um software licenciado sob a GPL deve também ser distribuído sob a mesma licença ou uma equivalente. Assim, caso um programa seja software livre e licenciado pelo GPL, quaisquer modificações feitas a esse programa também deverão ser software livre. Essa é uma diferença bastante pronunciada entre a GPL e outras licenças também consideradas open source, como é o caso da licença BSD. No caso desta, não é necessário que versões modificadas do programa também sejam software livre. Eles podem, sem qualquer problema, ter seu código-fonte fechado aos seus usuários ou clientes. Essa diferença filosófica entre partes da comunidade do software livre, aqueles que preferem a GPL e a filosofia GNU e os que preferem a filosofia BSD, é bastante interessante e já rendeu muito boas discussões. Bom, de volta ao tema de distribuições Linux, o website distrowatch.com certamente é um dos melhores recursos que podemos utilizar para não só aprender quais distribuições existem, mas também acompanhar a sua evolução. Esse website, que existe há muitos anos, é dedicado a acompanhar as novas distribuições surgindo no mercado
destacado aquelas que acabam sendo descontinuadas com o passar do tempo e também as atualizações que são realizadas nas principais distribuições. Dentro da página Major Distributions, o DistroWatch lista as 10 distribuições consideradas as mais utilizadas mundialmente em um dado momento. Vamos revisar essa lista e ver quais diferenças podemos observar entre as distribuições. Começamos com o Linux Mint, uma distribuição baseada no Ubuntu, que está logo abaixo, e que foi pela primeira vez lançado em 2006 pelo Clément Lefebvre, perdão pela pronúncia. Em geral, o Linux Mint é uma distribuição focada no uso para desktops e contém diversas ferramentas de configuração e utilização desenvolvidas pela própria distribuição, que torna seu uso bastante fácil e apropriado para usuários iniciantes. A seguir temos o Ubuntu, certamente uma das distribuições Linux mais conhecidas mundialmente e uma das que mais contribuíram para espalhar a popularidade do Linux e do Open Source ao longo dos anos. Lançado pela primeira vez em setembro de 2004, inicialmente o Ubuntu tinha um foco bastante grande em desktops, mas com a sua popularidade, começaram a surgir versões especializadas para servidor, sistemas com baixa quantidade de recursos utilizando sistemas gráficos mais leves e até mesmo versões para ambientes mobile, como celulares e tablets. Temos a seguir o MX Linux, mais uma distribuição derivada do Debian, assim como o Ubuntu e o Linux Mint. O diferencial do MX Linux é que ele já vem, por padrão, com diversos drivers gráficos, codecs de mídia e plugins de navegador pré-instalados, tornando uma opção interessante para usuários de sistemas desktop que querem ter acesso facilitado a aplicações modernas. A seguir temos o Arch Linux, uma distribuição projetada em 2002 pelo Judd Vinet e que foca em simplicidade. Uma das características definidoras do Arch Linux é o Rolling Release, ou seja, ao invés de empacotar a distribuição para lançamento uma ou duas vezes por ano ou múltiplas vezes por ano, como é o caso em outros projetos, o Arch Linux simplesmente atualiza seus pacotes continuamente e os torna imediatamente disponíveis à comunidade. Se por um lado isso é vantajoso no sentido em que as aplicações sempre permanecem atualizadas, por outro lado a estabilidade da distribuição acaba sofrendo um pouco. Por esse motivo, é bastante incomum que vejamos o Arch Linux sendo utilizado em ambientes de servidor e outros locais em que a estabilidade é uma característica bastante necessária para o ambiente. A seguir temos o Gentoo Linux, um projeto bastante antigo e relativamente controverso dentro da comunidade. O Gentoo utiliza seu sistema de gerenciamento de pacotes denominado Portage, que é baseado nos ports do OpenBSD, para instalar software primariamente através da sua compilação. Isso faz com que a distribuição seja extremamente flexível e customizável, já que o usuário pode especificar em detalhe como cada programa será configurado e instalado, permitindo assim reduzir o número de dependências e também aumentar a otimização para o sistema particular em que a distribuição será utilizada. Por outro lado, isso traz dificuldades como o fato que o usuário deve ter uma boa experiência com o ambiente Linux para se utilizar da maior flexibilidade de configuração e também o maior tempo necessário para a instalação dos pacotes. A seguir temos o Slackware Linux, criado pelo Patrick Volkerding em 1992 e que é a distribuição Linux mais antiga que ainda existe atualmente. O Slackware é conhecido por ser uma distribuição altamente técnica, limpa e com pouquíssimos utilitários customizados. Por sua tradição, o Slackware é uma das distribuições Linux mais próximas do ambiente Unix tradicional. Por outro lado, alguns paradigmas, como por exemplo seu sistema de gerenciamento de pacotes, são considerados defasados em relação aos processos adotados por outras distribuições. Então, com certeza, não seria a melhor escolha para um usuário iniciante. A seguir temos o Debian GNU Linux, pela primeira vez anunciado em 1993 pelo Ian Murdoch. O Debian tem duas características bastante pronunciadas que o definem. Primeiramente, ele é uma das distribuições que mais foca no aspecto open source da comunidade, tendo uma clara divisão entre os pacotes livres e não livres oferecidos em seus repositórios, e depois, que é a distribuição em que o maior número de outras distribuições se derivam. Isso se deve ao seu excelente sistema de gerenciamento de pacotes, o APT, ou Advanced Packaging Tool, que utiliza pacotes no formato .deb. E, é claro, é a distribuição que estamos utilizando nesse curso. A seguir temos o Fedora, que foi lançado em setembro de 2004, mas que na realidade tem suas raízes no tradicionalíssimo Red Hat Linux de 1995. Naquele momento, o Red Hat, após sua versão 9, decidiu separar a versão comercial e a versão comunitária, criando então o Fedora e o Red Hat Enterprise Linux. Nesse momento, vale destacar que o Red Hat é certamente a distribuição que mais tem influência na comunidade open source, por seu grande poder econômico e também pela excelente adoção do Red Hat dentro de organizações de porte mundial, e que, juntamente com o Debian, é um dos projetos que também possui mais distribuições dele derivadas, como o projeto CentOS. A seguir temos o OpenSUSE, que data de 1992, criado na Alemanha pelos entusiastas Roland Deinhoff, Thomas Fair, Hubert Mantel e Burchard Steinbild, perdão pela pronúncia. Utilizando o mesmo formato de pacotes adotado pelo Red Hat, o formato RPM, o SUSE Linux criou uma boa reputação por ser uma distribuição
distribuição de fácil utilização e bastante estável. Ele foi adquirido pela Novell em 2003 e depois pela Attachmate em 2010. Assim como no caso da Red Hat, o projeto se desmembrou em duas vertentes, o OpenSUSE, voltado à comunidade, e o SUSE Linux Enterprise, voltado ao ambiente corporativo. Assim como no caso do Fedora e do Red Hat, o projeto comunitário é utilizado como um ambiente de testes ou staging para modificações que serão feitas na versão comercial da distribuição. Seguimos com o CentOS, ou Community Enterprise Operating System, que é, de forma simples, um clone do Red Hat Enterprise Linux. Como mencionado anteriormente, o software open source deve poder ser livremente redistribuído para a comunidade. Assim, como a maior parte do software incluído no Red Hat Enterprise é open source, não há qualquer impeditivo para que outro projeto o copie e, removendo as logomarcas e partes proprietárias da empresa Red Hat, consiga então redistribuí-lo. Assim, o CentOS é extremamente utilizado em ambientes corporativos como um sistema operacional voltado a servidores e data center, liberando essas empresas, portanto, da compra da licença do Red Hat Enterprise. É claro, nesse caso, perde-se o suporte e algumas otimizações providas pelo Red Hat, mas certamente é uma excelente alternativa para a criação de um ambiente robusto e confiável de computação. Finalmente, a última distribuição Linux colocada na página do DistroWatch, que na verdade não é um Linux, é o FreeBSD. O FreeBSD é um sistema operacional que, assim como o Linux, é também Unix-like, ou seja, que se parece com o ambiente Unix, mas na verdade tem outras raízes, o 4.4 BSD, desenvolvido na Universidade de Berkeley, Califórnia. Juntamente com outros projetos BSD, como o NetBSD, OpenBSD e Dragonfly BSD, o licenciamento primário adotado nesse projeto é, para surpresa de ninguém, o BSD, em que os usuários têm a possibilidade de fechar o código das aplicações, se assim o desejarem. Pelas grandes similaridades entre o ambiente BSD e o Linux, é possível executar a grande maioria das aplicações nos dois ambientes, sem qualquer dificuldade. Boa parte dos conhecimentos que veremos aqui nesse curso também se aplicam aos ambientes BSD, como é o caso do FreeBSD, mas não todos. Nesse sentido, é importante estudar as diferenças entre esses ambientes antes de adotá-lo, seja em seu ambiente desktop ou servidores. Embora estejamos utilizando o Debian neste curso e, portanto, o gerenciador de pacotes apt, vamos também cobrir as tarefas de manutenção de pacotes com o DNF, ou Dandified Yum, que é o gerenciador de pacotes mais recente adotado nas distribuições Fedora, Red Hat e derivados, como é o caso do CentOS. Vamos fazer isso para que você tenha uma noção de que, no fim das contas, não importando a distribuição escolhida, as tarefas de gestão de pacotes serão semelhantes e haverá apenas uma variação na sintaxe dos comandos utilizados. Vamos verificar as seguintes características em cada um desses dois gerenciadores de pacotes, apt e dnf. Primeiro, o que são repositórios, como adicionar e atualizar as listas de pacotes desses repositórios. Depois, como procurar pacotes por nome, por descrição e por arquivos contidos dentro de um pacote. Como podemos fazer para instalar e atualizar pacotes no sistema. Depois, como atualizar o sistema como um todo ou realizar um processo de upgrade. Como remover ou efetuar o purge de pacotes, ou seja, removê-los junto com suas configurações. E finalmente, como remover dependências já não utilizadas dentro do sistema. Sobre esse último tópico, a remoção de dependências, é primeiro preciso entender o que são dependências. Eu coloquei uma pergunta rápida na descrição do vídeo, que é essa que está mostrada na tela, em que o usuário pergunta o que são dependências de pacotes. Dependências nada mais são do que aqueles pacotes que devem ser instalados para que outro pacote funcione. Pense, por exemplo, que queremos instalar o navegador web Firefox. Ora, é evidente que para visualizar o navegador, temos que ter um sistema de janelas, ou, em outras palavras, um sistema gráfico que consiga desenhar o navegador na tela. Certamente, várias outras bibliotecas também serão necessárias para que o navegador funcione. Esses pacotes que provêm as pré-condições para que um programa funcione são dependências. Quando removemos o programa que utiliza essas dependências, pode ser que elas não sejam mais necessárias no sistema. Portanto, é a esse procedimento que eu me referia e que iremos trabalhar nos gerenciadores apt e dnf. Bom, vamos agora para a parte prática. Para gerenciar pacotes, assim como no caso de adicionar ou remover usuários, é necessário ser o superusuário. Para isso, podemos utilizar o comando su ou o sudo, como vimos na última aula. Neste caso, eu vou utilizar a opção "-i" do comando sudo, que irá iniciar um shell de login com o usuário root. A seguir, eu digito a senha do meu próprio usuário não privilegiado e, uma vez que o adicionamos ao grupo sudo durante a última aula, eu consigo então me tornar o usuário root. O primeiro tópico que iremos discutir são repositórios. Mas, o que são repositórios? Eles nada mais são do que os locais onde os pacotes que serão instalados ou atualizados no sistema ficam armazenados. Para visualizar a lista de repositórios adicionados ao sistema, no caso do Debian, que é o que estamos utilizando, verifique o conteúdo do arquivo /etc/apt/sources.list. Veja, neste caso, que eu tenho um arquivo de 21 linhas, sendo que várias delas estão vazias ou comentadas. Para facilitar a leitura do arquivo, primeiro eu vou remover essas linhas. Pronto, ficamos agora
apenas com as linhas que efetivamente são utilizadas pelo gerenciador de pacotes para buscar os repositórios. Vamos analisar o formato dessas linhas. Na linha 1, por exemplo, temos a palavra-chave deb, seguida de http://ftp.br.debian.org/debian, espaço buster, espaço main. A primeira palavra deb ou debsrc irá indicar se esse repositório se trata de pacotes binários ou pacotes de código-fonte. Vamos ver mais sobre código-fonte e como compilá-lo ao final dessa sessão. Por agora, portanto, estamos interessados apenas naqueles repositórios do tipo deb, que contêm pacotes binários. Essencialmente, pacotes binários são baixados pelo sistema operacional e desempacotados na raiz do sistema, e ele já contém os executáveis, bibliotecas e documentação necessários para sua execução no ambiente. Depois temos a URL onde se localiza o repositório. Vamos copiar essa URL e abri-la no navegador. Eu tenho aqui o website ftp.br.debian.org aberto e ele é simplesmente um conjunto de pastas e arquivos que, em última instância, contém os pacotes que iremos atualizar no sistema. O ftp.br.debian.org é, na realidade, um espelho ou mirror do ftp.debian.org, o repositório central da distribuição Debian. Para visualizar a lista de espelhos, podemos, na seção Mirrors, visualizar o arquivo readme.mirrors.html. Este arquivo irá apontar para a página principal do Debian, em debian.org, que contém a lista principal de espelhos do Debian categorizados por país. No caso do Brasil, temos então o ftp.br.debian.org. Descendo na página, temos também os mirrors ou espelhos secundários categorizados por país. No caso do Brasil, temos espelhos na UFSCar, UFPR, ITS Brasil, popsc.rnp.br, Unesp e UFAL. Veja que os espelhos estão distribuídos geograficamente pelo Brasil, de forma que é interessante que você utilize um espelho que está mais próximo de você. Assim, as velocidades de download devem, idealmente, ser maiores. De volta ao arquivo sources.list, temos a seguir a palavra-chave buster. Ela indica a versão do Debian que está sendo utilizada, no caso, a 10, que é a que instalamos durante a aula 1. Caso estivéssemos utilizando versões mais antigas, veríamos a palavra-chave stretch, no caso da versão do Debian 9, ou Jessie para o Debian 8. Finalmente, temos a palavra-chave main. Ela indica em quais seções do repositório iremos buscar pacotes. A seção main do repositório é a única considerada parte da distribuição Debian. Ela contém apenas aqueles softwares que são compatíveis com a DFSG, ou Debian Free Software Guidelines. Essencialmente, isso garante que todos os programas e dependências desses programas que estão incluídos na seção main serão software livre, sem quaisquer restrições. A seguir, temos a seção contrib, que contém software suplementar e que é compatível com a DFSG, mas que possui dependências fora da distribuição para que sejam compilados ou que funcionem. Por exemplo, podemos ter um software que é open source, mas que tem dependências proprietárias. Finalmente, temos a área non-free, que são aqueles pacotes incluídos no repositório, mas que não são compatíveis com a DFSG, sejam porque são proprietários ou têm quaisquer outras restrições de distribuição que não permitem que eles sejam colocados na seção main ou contrib. Caso você queira incluir outras seções no repositório, basta separá-los por vírgula, desta forma. Veja, portanto, que eu incluí as seções main, contrib e non-free para o ftp.br.debian.org, buscando por pacotes binários. Como eu disse anteriormente, a palavra-chave debsrc indicará pacotes de código-fonte, que serão compilados antes de sua instalação. Para acelerar o download de listas de pacotes disponível no repositório, eu agora vou apagar todas as linhas debsrc, já que seu uso é relativamente avançado e não o exploraremos aqui neste curso. Uma vez removidos, ficamos, portanto, com apenas 3 linhas no arquivo. As outras 2 linhas que ainda não analisamos são a security.debian.org, onde temos atualizações de segurança para o Debian, e também ftp.br.debian.org na seção Buster Updates. Esta é uma seção que contém atualizações aos pacotes da distribuição Buster, no nosso caso. Assim como no caso da linha 1, eu quero adicionar, além da seção main, as seções contrib e non-free também nas linhas 3 e 5, correspondentes a security.debian.org e Buster Updates. Ao invés de digitar essas linhas, eu vou mostrar uma funcionalidade interessante do editor VI e que também pode ser aplicada no editor Nano. Primeiro, eu vou apagar contrib e non-free da primeira linha, ficando apenas com main. Em seguida, no modo de comando, eu vou colocar 2 pontos por %s. Isso vai iniciar uma substituição. Depois, eu coloco o caractere barra e em seguida main. Esta é a palavra que será substituída. Depois eu coloco uma nova barra e a string desejada, que será main, espaço contrib, espaço non-free. E finalmente, eu fecho com barra e aperto Enter. Veja que em todas as 3 linhas a palavra main é
substituída por main, contrib e non-free, portanto, fazendo o procedimento de substituição de forma bem mais rápida do que edição manual. Finalmente, salve e saia do arquivo. Embora não tenha sido mencionado, para você adicionar mais repositórios à sua máquina, basta que você adicione novas linhas no arquivo /etc apt sources.list, no mesmo formato que vimos até aqui. Poderíamos, por exemplo, adicionar os backports do Debian encontrados em backports.debian.org. Este repositório provê atualizações da distribuição testing do Debian para a stable. Assim, podemos ter acesso mais rápido a versões de pacotes que só seriam distribuídas na próxima versão do Debian. Visualizando as instruções de instalação do Debian Backports em seu sistema, veja que no tópico Add Backports to Your Sources List, ele simplesmente indica que a linha deb http://deb.debian.org/debian buster backports main deve ser adicionada a seu arquivo /etc apt sources.list. É claro, para adicionar outros repositórios que não backports, o mesmo procedimento deve ser seguido. Uma vez configurados os repositórios, o próximo passo é baixar a lista de pacotes disponíveis nesses repositórios. Essencialmente, iremos instruir o sistema agora sobre quais pacotes estão disponíveis para atualização e também para instalação. Para isso, utilize o comando apt update. A sintaxe é a que está mostrada na tela. Depois, pressione Enter. As listas de pacotes serão baixadas e, ao final, pode ser que seja mostrado um aviso falando que alguns pacotes podem ser atualizados. Vamos ver como fazer isso mais à frente. Uma vez que temos disponível a lista de pacotes do repositório em nossa máquina, podemos agora buscar por pacotes específicos. Para isso, utilize o comando apt-cache. A sintaxe é apt-cache espaço operação, sendo que a operação pode ser as que estão colocadas aqui na ajuda do programa, acessada via flag --help. Neste momento, eu quero destacar apenas duas opções: Search, que permite a busca por nome de pacotes, e Show, que mostra a descrição e versões disponíveis do pacote dentro do repositório. Imagine então que queremos buscar o pacote do navegador Firefox. A sintaxe seria apt-cache espaço search espaço Firefox. Então digite Enter. Veja que a lista mostrada na tela é bastante grande. Isso se deve ao fato que a palavra-chave Firefox é buscada não apenas no nome dos pacotes, mas também em sua descrição. Assim, pacotes que não são o navegador Firefox, mas que têm relação com este, também serão mostrados. Para buscar apenas no campo nome dos pacotes, você pode utilizar a flag ou opção --names only, com a sintaxe que está mostrada na tela. Agora sim, apenas aqueles pacotes que possuem Firefox no nome serão mostrados. A lista, no entanto, ainda é relativamente grande, porque os pacotes de idiomas são empacotados individualmente dentro do repositório. Para facilitar a busca, podemos utilizar o pipe com o comando sort para ordenar a lista em modo alfabético e depois o paginador less para navegar nessa lista. Como destacado pelo cursor, o pacote Firefox ESR, ou Extended Support Release, é o que desejaremos instalar para tornar disponível o navegador em nosso sistema. Outra tarefa que você pode querer realizar é, além de buscar pelo nome ou pela descrição de pacotes, como vimos com o comando apt-cache, é também buscar pelos arquivos contidos dentro de pacotes. Isso pode ser feito de duas formas. O primeiro é utilizando a internet, com o website packages.debian.org ou www.debian.org/distrib/packages, e descendo aqui até Search the Contents of Packages, é possível que você digite palavras-chave e busque por essas dentro dos repositórios. Vamos imaginar, por exemplo, que eu quero buscar pelo utilitário dig, que permite resolver nomes. Eu posso selecionar a distribuição que eu quero procurar, se na versão stable, testing ou old stable, que seria a versão anterior. No caso, eu vou manter stable, que é a buster, e depois a arquitetura. Finalmente, clique em Search. E vão ser mostrados diversos arquivos, bem como os pacotes aos quais esses arquivos pertencem. O utilitário que eu estou procurando especificamente é o /usr/bin/dig contido no pacote dns-utils. Portanto, eu sei, neste momento, que basta eu instalar o dns-utils e vou ter acesso ao binário do dig. Agora, se você não tiver um navegador disponível, é também possível realizar o mesmo procedimento no terminal. Porém, primeiro temos que instalar o pacote apt-file. Já adiantando um pouco a tarefa de instalação de pacotes, você utilizaria então o comando apt-install apt-file, deste jeito. Confirme a instalação do pacote e pronto. Antes que o apt-file esteja pronto para ser utilizado, é necessário que ele indexe os arquivos de pacotes disponíveis no repositório. Para isso, utilize o comando apt-file update. Após algum tempo, esses arquivos serão indexados e estão prontos para ser buscados. Novamente, eu quero procurar o binário dig, portanto, eu vou utilizar o comando apt-file search dig. A busca retorna um número bastante grande de resultados. Isso se deve ao fato que ele procura a palavra dig em qualquer ponto dos arquivos e dos caminhos instalados por pacotes. Portanto, mesmo que ele ocorra no meio da palavra, como é o caso dessa palavra shaimondigest.1.gz, ou que ele ocorra no meio de um diretório, como é o caso de midgen.lv2, em todos esses cenários os resultados vão ser mostrados. Obviamente, isso não é o que eu desejo nesse momento. O que eu quero é especificamente o binário
binário do dig. Caso você saiba o caminho até esse executável, você pode utilizar o caminho completo, como mostrado, apt file search /usr /bin /dig. E neste caso, um pequeno número de pacotes é mostrado. De fato, o pacote dnsutils consta aqui com o caminho /usr /bin /dig, que é exatamente o que gostaríamos de instalar neste momento. Agora, e se você não souber o caminho completo até o arquivo? Muito fácil, basta utilizar o grep. Veja, neste caso que eu estou utilizando o grep para buscar por barra, que seria o final do caminho, de pastas até o arquivo, seguido de dig, seguido de final de linha. Portanto, apenas aqueles arquivos que contêm um dig ao final da estrutura de pastas serão mostrados. De fato, veja que apenas 3 arquivos são mostrados, pertencentes aos pacotes dnsutils, epic4 e epic4help. Neste caso, fica bastante claro qual é o pacote que eu devo instalar. Agora que já sabemos como buscar pacotes, seja por nome, descrição ou arquivo contido dentro do pacote, o próximo passo é instalá-los. Já utilizamos o comando de instalação de pacotes algumas vezes neste curso, mas de toda forma, vamos revisá-lo. Imagine, portanto, que queremos instalar o pacote dnsutils, que contém o comando dig. A sintaxe é simples, apt espaço install espaço e o nome do pacote, dnsutils neste caso. Se o pacote contiver dependências, elas serão mostradas na linha que por algum motivo não está traduzida, the following additional packages will be installed. Veja que a biblioteca libirs161 será instalada, por ser uma dependência do pacote dnsutils. Caso você queira aceitar a instalação, basta digitar Enter, já que o caractere S está marcado como maiúsculo, sendo portanto a opção padrão, ou então S minúsculo. Caso você queira cancelar, digite N ou Ctrl C. Antes de instalar, eu vou cancelar para mostrar como você pode fazer esse procedimento de forma automática. Basta suprir a opção "-y" para Yes ao apt install. Neste caso, todas as perguntas serão respondidas como sim, de forma automática. Veja que a instalação neste caso ocorre sem qualquer interação. Terá funcionado? Vamos ver. Utilizando o comando dig para resolver o domínio www.debian.org, veja que ele retorna com sucesso o endereço IP 200.17.202.197. Portanto, o pacote foi instalado com sucesso e está funcionando. E agora, como atualizar um pacote? Primeiro temos que saber quais pacotes estão desatualizados. Para isso, você pode utilizar o comando apt list com a opção "-upgradable" ou atualizável. Veja, no meu caso, que o pacote tzdata está marcado como desatualizado e pode ser, portanto, atualizado. Para atualizar pacotes, você também vai utilizar o comando apt install. Opcionalmente, você pode utilizar a flag "-only upgrade", que irá garantir que os pacotes e suas dependências serão apenas atualizados, ou seja, nenhum pacote novo será instalado. Raramente esse é o caso, no entanto. Quando você quer atualizar um pacote, caso ele tenha dependências novas que devam ser instaladas, em geral, não há problema que elas sejam baixadas para o sistema. Portanto, para atualizar o pacote tzdata, o comando seria apt install tzdata, como mostrado na tela. Veja que o pacote é baixado e instalado. Executando agora o comando apt list "-upgradable", veja que nenhum pacote é marcado como passível de atualização. Portanto, o sistema está atualizado. E se você quiser atualizar o sistema como um todo, não apenas um pacote? Para isso, você pode utilizar a palavra-chave upgrade com o comando apt. Desta forma, apt espaço upgrade. No meu caso em particular, como todos os pacotes já foram atualizados, não é necessário realizar nenhum procedimento. Consultando a página de manual do apt, veja que além da opção upgrade, temos também a opção full upgrade. A diferença entre elas é que o full upgrade irá, se necessário, também remover pacotes no processo de atualização. Recomenda-se que você periodicamente realize a atualização de todos os pacotes do sistema para mantê-lo funcional e também seguro. Se possível, execute o apt upgrade ou full upgrade semanalmente, no mínimo. Ok, agora que já sabemos instalar, atualizar pacotes e atualizar o sistema como um todo, vamos descobrir como remover pacotes. De forma não muito surpreendente, o comando seria apt remove e a sintaxe apt espaço remove e o pacote a ser removido. Neste caso, vamos remover o dnsutils. Veja que apesar do fato que queremos remover do pacote dnsutils, a sua dependência, a biblioteca libirs161, não será removida. Vamos ver como fazer isso a seguir. Para confirmar a remoção, basta apertar Enter, já que a opção S, que está marcada em maiúsculo, é a padrão. Mas antes que você confirme, um detalhe. Vamos ver na página de manual do apt. Além da opção Remove, que permite remover pacotes, você também pode utilizar a opção Purge. A opção Purge, diferentemente do Remove, não apenas vai remover as bibliotecas e binários dos pacotes, mas também as suas configurações. Isso é relevante em alguns casos, como programas que têm suas configurações gravadas no /etc, como o servidor web, por exemplo, já que caso você utilize o comando Purge, essas configurações serão removidas. Isso pode ser desejável ou não, dependendo do cenário. Digamos que queremos remover o pacote dnsutils juntamente com suas configurações. O comando então seria apt purge dnsutils, como mostrado na tela. A seguir, confirme a remoção e pronto, o pacote está removido. De fato, se tentarmos executar o comando dig novamente, como feito, ele retorna erro, já que o binário /usr /bin /dig não mais está disponível no sistema. Lembre-se que a biblioteca libirs161, dependência
do pacote DNS úteis ainda não foi removida. Para fazer isso, utilize o comando apt auto-remove, como mostrado na tela. Neste caso, todas as dependências de pacotes que já foram removidos do sistema serão mostradas para você. Para todos os efeitos, não há motivo que essas dependências permaneçam instaladas. Portanto, iremos confirmar sua remoção. E pronto, agora economizamos um pouco mais de espaço em disco. Vimos como funcionam os repositórios no sistema Debian, como procurar pacotes, instalá-los, atualizá-los, atualizar o sistema como um todo e remover pacotes e dependências. Agora vamos ver como fazer isso no sistema CentOS, que utiliza o gerenciador de pacotes DNF. O DNF é uma atualização para o YAM, que é o gerenciador de pacotes historicamente utilizado dentro de distribuições derivadas do Red Hat Linux. Como mostrado no arquivo /etc/Red Hat Release, mostrado aqui, então eu tenho um CentOS versão 8.2.2004 instalado. Essa máquina virtual foi instalada para demonstração dessa atividade especificamente e não vai ser coberta por este curso. Eu destaco também que a grande maioria das atividades e das características de um sistema Linux que nós vimos até aqui são aplicáveis tanto a um sistema Debian quanto a um sistema CentOS, como que vemos aqui. Assim como no caso do apt, o DNF também se utiliza de repositórios para instalar e atualizar pacotes. Eles também são mantidos em arquivos texto, neste caso, no diretório /etc/yam.repos.d. Veja que existem diversos arquivos neste diretório. Diferentemente do que vimos no sistema Debian, cada repositório é mantido em um arquivo específico. Isso também pode ser feito no sistema Debian com a utilização do diretório /etc/apt/sources.list.d. Vamos visualizar o conteúdo de um desses arquivos. Temos então o arquivo centosbase.repo dentro do diretório /etc/yam.repos.d. Escolhendo-se as linhas comentadas, temos então o nome do repositório, na variável name, na variável mirrorlist, a URL do repositório. Neste caso, ele utiliza variáveis que permitem que automaticamente o sistema selecione o espelho geograficamente mais próximo ou mais veloz para o sistema em questão. Caso você queira apontar diretamente um espelho, pode-se utilizar a variável baseURL que está comentada, ao invés da mirrorlist. Temos a opção GPG Check, que ativa a checagem de assinaturas GPG dos pacotes instalados a partir do repositório. Temos também a variável Enable, que marca o repositório como ativo no sistema. Caso queiramos desabilitá-lo, basta configurar essa variável como 0. E finalmente temos a variável GPG Key, que é consultada para verificar a assinatura dos pacotes baixados no repositório, garantindo assim sua autenticidade. Para adicionar mais repositórios a um sistema CentOS, ou derivado de Red Hat neste caso, basta adicionar um novo arquivo no diretório /etc/yam.repos.d com as informações relativas ao repositório desejado. Você também pode listar os repositórios disponíveis em um sistema derivado de Red Hat, como é o caso do CentOS, utilizando o comando dnf repolist. Veja neste caso que temos 3 repositórios, Upstream, BaseOS e Extras, e a seguir a sua descrição longa. Passando a opção All para o mesmo comando, ele irá listar também os repositórios que estão desabilitados, marcados em vermelho, e em verde os que estão habilitados. Pode-se editar o arquivo de configuração de cada repositório diretamente ou utilizar a opção "-enable repo", que está destacada aqui na página de manual do DNF, para habilitar ou, com disable repo, desabilitar repositórios. De forma similar ao apt update, em que serão baixadas as listagens de quais pacotes estão disponíveis dentro de um repositório Debian, pode-se utilizar o comando dnf make cache para baixar essas listagens. Veja que ele irá passar repositório a repositório daqueles que estão habilitados e verificar quais pacotes estão disponíveis e indexá-los dentro do sistema. Uma cache de metadados é criada, que será consultada quando solicitarmos a instalação ou atualização de pacotes. Essa cache de metadados possui uma data de expiração, após a qual eles serão baixados novamente. Para procurarmos pacotes dentro de um sistema derivado de Red Hat, pode-se utilizar o comando dnf search. Assim como fizemos no caso do Debian, tentaremos procurar pelo pacote Firefox. Então, o comando fica dnf search Firefox. Veja que imediatamente o nome do pacote, Firefox, é mostrado. O comando dnf search ele procura no nome do pacote ou então em sua descrição, assim como vimos no comportamento do comando apt-cache. E se quisermos procurar pelo pacote dig, como fizemos no Debian? Veja que não obtemos sucesso. Por ele procurar no nome do pacote e na descrição, não existe nenhum pacote com esse nome. Portanto, o problema ainda não está resolvido. Diferentemente do Debian, que tivemos que instalar o pacote apt-file, o DNF já provê uma solução de busca em conteúdo de pacotes, o comando dnf provides. Veja nesse caso que iremos utilizar o dnf provides para ver qual pacote provê o comando dig, com a sintaxe dnf provides dig. Imediatamente ele já detecta que o caminho
usr/bin/dig é provido pelo pacote bind-utils. Portanto, basta instalar esse pacote para que tenhamos acesso ao binário em questão. Assim como no caso do apt, a sintaxe para instalação de pacote é utilizando a palavra-chave install. O comando, portanto, fica dnf install bind-utils. O pacote possui diversas dependências. Elas são mostradas na tela a seguir. Veja que iremos instalar o pacote bind-utils, é mostrada a sua arquitetura e versão, e também a partir de qual repositório será feito o download. Adicionalmente, podemos ver o tamanho individual de cada um dos pacotes. A seguir, temos a instalação de dependências e de dependências fracas. Dependências fracas são aquelas que não são intrinsecamente necessárias para o funcionamento do pacote, mas que são recomendadas. Para confirmar a instalação, deve-se confirmar, aqui no caso, com a tecla Y. Veja que o comportamento padrão é a negação, já que o N está marcado em maiúsculo, diferentemente do comportamento que vimos com o apt. Nesse momento, eu vou cancelar e consultar a página de manual do DNF. Procurando pela palavra weak, utilizando o caractere barra, portanto, a busca seria feita com /weak, veja que a opção para que você não instale dependências fracas é --setup install weak deps false. Isso desabilitará a instalação de dependências fracas. Vamos testar. Eu vou copiar essa opção e depois novamente eu vou invocar o comando dnf install, agora passando a opção install weak deps marcada como false. Veja que agora a instalação das dependências fracas não é recomendada. 7 pacotes serão instalados, serão baixados 2.1 MB e será ocupado um espaço de 5.1 MB no disco. Para confirmar, agora eu digito Y e pressiono Enter. O sistema aponta que um ou mais pacotes baixados não possuem uma chave de assinatura contida no sistema. O fingerprint de assinatura é mostrado e podemos verificá-lo independentemente no website do repositório em questão. Para confirmar a instalação, pressionamos Y. E pronto, todos os pacotes foram instalados com sucesso. Vamos agora invocar o binário git, que a princípio acaba de ser instalado, e verificar seu funcionamento. Então eu vou utilizar o comando git para descobrir o endereço IP do hostname www.centos.org. E de fato, obtemos 3 respostas, 35.178.203.231 e 2 IPs na faixa 81.171.33. Assim como no caso do apt, que provê com apt-list --upgradable a possibilidade de verificar quais pacotes podem ser atualizados no sistema, aqui com o DNF podemos utilizar o comando check-update. Veja que diversos pacotes estão passíveis de atualização no meu sistema. Assim como anteriormente, eu vou tentar atualizar especificamente o pacote tzdata, como feito no Debian, para verificar a possibilidade de atualização de pacotes individuais utilizando o DNF. A sintaxe nesse caso seria dnf, comando upgrade, e o pacote em questão, tzdata. A seguir é mostrado um sumário da transação, com o nome do pacote, sua versão e o tamanho do download que será feito. Vamos confirmar e o pacote é baixado e instalado normalmente. Ao invés de atualizar um pacote específico, você deseja atualizar o sistema como um todo, basta invocar o dnf upgrade sem qualquer parâmetro. Neste caso, o dnf verificará entre todos os pacotes disponíveis no sistema quais deles são passíveis de atualização. Ele também irá calcular quais dependências devem ser atualizadas e também se algum pacote deve ser removido no processo, assim como o apt também faria. Para confirmar a atualização do sistema, você digita Y e depois Enter. E agora cada um dos, no meu caso, 66 pacotes será baixado e instalado. Após alguns minutos, todos os pacotes do sistema estão, agora sim, atualizados. Note que um dos pacotes atualizados, destacados pelo cursor, é o núcleo do sistema operacional, ou kernel. Este é um dos poucos pacotes que, quando atualizado, exige o reinício do sistema, ou o seu reboot. Por isso, agora eu vou reiniciá-lo e em seguida vou logar novamente e vamos verificar se algum outro pacote está passível de atualização. Então eu digito reboot e confirmo. Note ainda que a versão do kernel instalada é a 4.18.0-193.19.1. Uma vez com a seção reaberta, eu vou utilizar o comando uname com a opção "-a" e constatar que, de fato, a versão do kernel agora em operação é realmente a que foi solicitada para atualização juntamente com todo o restante do sistema. Invocando novamente o comando dnf upgrade, veja que não há nada a ser feito, portanto, o sistema agora sim está 100% atualizado. Para remover pacotes utilizando o dnf, assim como no caso do apt, a palavra-chave a ser utilizada é remove. Diferentemente do apt, no entanto, não há uma diferenciação entre remove e purge, ou seja, o dnf remove não possui qualquer garantia de que os arquivos de configuração de um pacote serão mantidos dentro do sistema. Cabe a você, portanto, fazer o backup desse arquivo de configuração antes da remoção do pacote. Outro aspecto interessante é que o dnf remove já remove as dependências, como listado no campo Removing Unused Dependencies. Ao contrário, no caso do Debian, as dependências não eram removidas e tinham que ser manualmente retiradas do sistema a posteriori com o comando auto-remove. Confirmamos com Y e o bind-utils e suas dependências são removidos. Invocando novamente o comando dig, tentando resolver o nome de domínio www.centos.org,
dnf.org, veja que agora o comando dig não é mais encontrado no sistema. Não obstante, o dnf também possui a palavra-chave auto-remove para remoção de dependências stale, ou seja, aquelas dependências que foram instaladas para pacotes que não mais constam do sistema. Veja que no caso o pacote grub2 tools EFI está instalado no sistema e não é dependência para nenhum outro pacote instalado no momento. Possivelmente, ele foi mantido após a atualização que acabamos de fazer. Para removê-lo, basta confirmar com Y e pressionar Enter. E pronto. Neste caso, as dependências também podem ser removidas com o comando auto-remove do dnf. Recapitulando de forma breve esta sessão, então primeiramente vimos o que são distribuições Linux, vimos alguns dos principais expoentes em termos de distribuições e brevemente também o conceito de open source e questões de licenciamento. A seguir vimos que as distribuições derivadas de Debian e Red Hat são bastante numerosas e essas utilizam gerenciadores de pacotes apt e dnf para lidar com software adicional dentro do sistema. Vimos o que são e como lidar com repositórios, tanto dentro do contexto do apt como do dnf, como buscar pacotes, instalar e atualizar pacotes individuais, como atualizar o sistema como um todo e também como remover pacotes e suas dependências. Em alguns raros cenários, pode ser que um pacote exista apenas para uma distribuição derivada de Debian ou apenas para uma distribuição derivada de Red Hat. Isso pode acontecer com alguns softwares proprietários criados por fabricantes que homologam suas soluções apenas para um ou outro tipo de sistema. É muito comum, por exemplo, que alguns programas funcionem apenas no Red Hat Enterprise Linux ou no SUSE Enterprise. Não obstante, é possível, na maioria das vezes, executar esses pacotes também em ambientes Debian ou Ubuntu. Para tanto, temos que converter os formatos de pacotes. A ferramenta para este fim é o Alien. O Alien pode ser usado para converter os formatos de pacotes utilizados no Debian e distribuições derivadas dele, .deb, para o formato utilizado em distribuições derivadas de Red Hat, que é o .rpm, e vice-versa. O primeiro passo, evidentemente, é instalar esse pacote. Para isso, invocaremos apt install alien com a flag "-y", que já responderá sim para todas as perguntas, no caso de instalação de dependências, automaticamente. De fato, o alien possui muitas dependências, como você pode acompanhar com a listagem de instalação acontecendo no momento. Ao final do processo, o alien estará instalado no sistema. Vamos fazer o download de um arquivo RPM exemplo para tentar convertê-lo para o formato .deb. Para isso, primeiro, eu vou entrar no diretório /tmp e depois vou criar uma pasta com o nome curl. Isso é porque faremos o download do RPM do curl, que é um cliente web, baseado em modo texto. Assim como o wget, ele permite que a gente faça o download de páginas web de forma não interativa, bem como diversas outras funcionalidades. Uma vez criado o diretório, entre dentro dele com o comando cd e finalmente utilizando o cliente wget, faço o download. Veja que estou baixando do Mirror do CentOS, versão 8, o pacote curl, versão 7.61.1-12, no formato .rpm. Com o download concluído, veja que eu tenho o arquivo .rpm dentro da pasta corrente. A seguir, invocamos a opção "-help" do Alien. Veja que o Alien suporta a conversão de pacotes para diversos formatos. Podemos utilizar a flag "-d" ou "-to-deb" para converter para o formato utilizado pelo Debian, "-r" ou "-to-rpm" para converter para o formato Red Hat, e temos ainda as opções LSB para Linux Standard Base, TGZ para o formato utilizado pelo Slackware e PKG para o formato Solaris. Como meu objetivo é produzir um pacote do tipo .deb, eu vou então utilizar a opção "-d" e depois passar como argumento o pacote RPM em questão. Após alguns avisos quanto à chave do pacote, a conversão é concluída. Listando o conteúdo do diretório, veja que temos agora um pacote formato .rpm e outro .deb. Para instalar no pacote manualmente, isto é, sem interação com o gerenciador de pacotes apt, podemos utilizar o dpkg. O dpkg é o utilitário de baixo nível utilizado pelo apt para instalar e remover pacotes dentro do sistema. Com a flag "-i, podemos instalar no pacote, no caso, o curl que acabamos de converter utilizando o Alien. Aparentemente, a instalação é concluída com sucesso. A seguir, tente executar o comando curl, verificando sua versão. Veja que obtemos um erro de biblioteca compartilhada. No caso, a biblioteca libcurl.so.4 não está disponível e, portanto, o programa não funciona. Esse é um dos principais problemas de utilizar pacotes que não são instalados pelo gerenciador de pacotes. Os gerenciadores dnf e apt se encarregam de verificar e instalar dependências automaticamente, garantindo que os programas funcionem. Por outro lado, quando instalamos pacotes manualmente, fica a cargo do usuário mapear e instalar as dependências dos programas. No caso de software proprietário, provido por um fabricante, como é o caso dos pacotes RPM que mencionei anteriormente, geralmente o que é feito é a inclusão de todas as bibliotecas e dependências dentro do mesmo pacote, de forma que não é necessário fazer o tracking de dependências externamente. Neste caso, o uso do Alien é uma boa maneira de garantir que será possível instalar esses pacotes RPM dentro de um sistema Debian e vice-versa. A ferramenta curl, nesse caso, foi utilizada apenas como um exemplo simples para validar a utilidade da ferramenta Alien. Em um
ambiente real de produção, agora você sabe que você tem essa opção para converter e instalar pacotes, caso eles não estejam disponíveis no formato nativo da sua distribuição. Para remover o pacote instalado manualmente, podemos utilizar a opção "-r" do dpkg, com essa sintaxe: dpkg espaço "-r", em seguida o nome do pacote, curl. E pronto, o pacote está removido. Para listar os pacotes instalados no sistema, com o dpkg utiliza-se a flag "-l". Desta forma, a lista é automaticamente paginada e pode ser navegada livremente. Um aspecto um pouco mais avançado na instalação de pacotes é quando queremos fazer via código-fonte. Neste cenário, o código-fonte será baixado para a máquina, depois compilado e então instalado. Neste cenário, o gerenciador de pacotes não tem qualquer ciência que o pacote está instalado. As tarefas de instalação, atualização e remoção ficam completamente a cargo do usuário. É relativamente infrequente a necessidade de realização desse procedimento, mas, em caso de problemas de segurança, quando é necessário aplicar um patch manual a um software, ou então quando desejamos utilizar uma versão mais nova do programa do que a que está disponível dentro do repositório de pacotes da distribuição, pode ser interessante baixar seu código-fonte e compilá-lo e instalá-lo manualmente. Vamos ver como fazer isso agora. Ainda utilizando o exemplo da ferramenta curl, entramos no website oficial do projeto, curl.hacks.se, na página download.html. Veja na seção Source Archives que é possível baixar o código-fonte da aplicação em alguns formatos diferentes: .tar.gz, .tar.bz2, .zip e .tar.xe. Antes de continuar, vamos ver como manipular esses tipos de arquivos. Primeiro, faça o download de cada um deles. O procedimento é simples. Clique com o botão direito, depois copie o endereço do link e, de volta ao terminal, utilize o wget para fazer o download do programa. Depois, lixe o conteúdo da pasta e veja que temos agora o curl, versão 7.73.0 no formato tar.gz dentro do diretório /root. Repita o procedimento para os arquivos nos demais formatos. Uma vez concluído o procedimento, você deverá ter 4 arquivos no seu diretório: curl 7.73.0.tar.bz2, .gz, .xe e .zip. Primeiro, vamos lidar com os arquivos que têm a extensão .tar, .bz2, gz ou xe. As extensões mais ao final indicam o formato de compressão do arquivo, respectivamente bzip2, gzip e xe. Este artigo mostrado aqui na tela, e que também está disponível na descrição do vídeo logo aqui embaixo, faz uma comparação de performance interessante entre os formatos bzip2, gzip e xe, em termos de velocidade e também taxa de compressão. Descendo até o gráfico Compression Time, podemos ver a relação entre os 3 programas com relação ao tempo de compressão, dependendo do nível selecionado. Quanto mais alto, maior o nível de compressão desejado e, portanto, menor o tamanho do arquivo resultante. Veja que o gzip é o que demora menos tempo dos 3 para comprimir, mesmo nos níveis mais altos, o bzip um pouco mais, e o xe, à medida que o nível aumenta de 3 para 4, 5 e assim sucessivamente, começa a demorar um tempo significativamente superior. Descendo para a taxa de compressão, podemos ver a relação com o tamanho do arquivo gerado. Por ser o mais rápido, o tamanho do arquivo gerado pelo gzip é geralmente maior, o do bzip intermediário e o do xe o menor, embora a diferença não seja tão significativa que talvez justifique a diferença de tempo na produção desse arquivo, como vimos no gráfico anterior. No gráfico Compression Speed, podemos ver a velocidade que os programas comprimem à medida que o tamanho do arquivo a ser comprimido aumenta em megabytes por segundo. Quanto maior, melhor, evidentemente. Então veja que no nível de compressão 1, o gzip tem uma taxa de aproximadamente 45 megabytes por segundo. Logo abaixo o xe e depois o bzip2. À medida que o nível de compressão é aumentado e, portanto, o tamanho do arquivo resultante deseja que seja menor, a velocidade de compressão diminui para todos e resulta que o gzip possui uma taxa de aproximadamente 10 megabytes por segundo, seguido de perto pelo bzip2 e mais abaixo o xe. Temos a seguir um gráfico do tempo de descompressão, ou seja, quão rápido os programas conseguem descomprimir os arquivos que foram comprimidos anteriormente. De longe, o bzip2 é o mais lento nesse aspecto, seguido pelo xe e, ao final, pelo gzip. Em resumo, comparando as ferramentas, podemos ver que o gzip é geralmente mais rápido que os outros dois, porém com uma taxa de compressão pior. O xe, por outro lado, tem uma taxa de compressão melhor, mas é geralmente mais lento, e o bzip2 é uma alternativa intermediária entre ambos, embora há que se considerar que o bzip é o mais lento na tarefa de descompressão. Vamos ver agora como manipular essas ferramentas, começando pelo bzip2. Invocamos a sua ajuda online com a flag "-help e observamos que para descomprimir arquivos deve-se utilizar a flag "-d. Alternativamente, para comprimi-los, utilize-se o "-z". Listando o conteúdo do diretório, o arquivo, portanto, é o curl com a extensão .tar.bz2. Vamos descomprimi-lo. A sintaxe então fica bzip2 "-d e o nome do arquivo. O resultado produzido é o curl 7730.tar. Certamente, quando tentarmos descomprimir o arquivo .gz ou .xe, o nome dos arquivos resultantes será idêntico ao que acabamos de produzir.
.gz. Então, eu vou removê-lo para evitar qualquer conflito de nomes. Utilizo então rm com curl 7.730.tar. Vamos ver agora o gzip. Sua ajuda online pode ser invocada também com "-help". Diferentemente do bzip2, para comprimir arquivos com gzip, basta não especificar nenhuma opção de linha de comando. Para descomprimir, no entanto, utiliza-se o "-d", da mesma forma. Eu acabei não mencionando, mas o nível de compressão, tanto no caso do bzip2 como no caso do gzip, pode ser invocado com os numerais indo de -1 a -9, sendo -1 o mais rápido e com a pior taxa de compressão, e -9 o mais lento e com a maior taxa de compressão. O mesmo é válido para o bzip2. Vamos descomprimir então o gzip espaço "-d curl com o final .gz. Assim como no caso anterior, um arquivo .tar é produzido. Vamos removê-lo com rm e agora investigar como funciona o xz. Da mesma forma, vamos invocar sua ajuda online com a flag "-help". Sem qualquer surpresa, a sintaxe é a mesma do bzip2, para comprimir "-e", para descomprimir "-d, e os níveis são especificados de -0 a -9. Vamos então descomprimir com xz-d e o nome do arquivo. Finalmente, um arquivo .tar é produzido. Vamos agora investigar o tar. Invocando a página manual do tar, podemos ver que sua descrição é um utilitário de arquivamento. Diferentemente do bzip2, gzip e xz, que são compressores, a função do tar é empacotar ou arquivar arquivos. Essencialmente, ele não possui qualquer efeito sobre o tamanho original dos arquivos. Imagine, por exemplo, que você tem 3 arquivos, cada um com 10 MB. O tamanho desses arquivos somados, é claro, será de 30 MB. Utilizando o tar sobre esses arquivos, o que você terá ao final será um único arquivo com 30 MB. É claro, podemos estender esse conceito para diretórios e subdiretórios com centenas ou milhares de arquivos, produzindo ao final um único arquivo tar que pode ser facilmente copiado para mídia removível ou pela internet. A sintaxe do tar é um pouco convoluta, então vamos ver apenas algumas opções-chave. Para extrair um arquivo tar, utilize-se a opção X para extract. Depois é necessário colocar a letra F como última opção e após ela o arquivo que será manipulado. Caso isso não seja feito, o tar irá interpretar que a sua entrada deverá vir da entrada padrão, por exemplo, através do repasse via um pipe. Finalmente, especifique o arquivo desejado. Então a sintaxe fica tar xf curl 7730.tar. Caso você queira que interativamente sejam mostrados cada um dos arquivos que vão sendo extraídos pelo tar, você pode utilizar a opção V para verbose. Finalmente, pressione Enter. Veja que cada um dos arquivos é mostrado na tela à medida que ele é desempacotado. Finalmente, com ls, veja que foi produzido um diretório curl 7730 que contém o código-fonte da ferramenta curl. Listando seu conteúdo, dentro dele vemos vários arquivos. Vamos ver como manipulá-los a seguir. Antes de prosseguir, no entanto, assim como vimos para os compressores, tanto as operações de compressão como descompressão, vamos ver no caso do tar como fazer um pacote, além de desempacotá-lo. Listando o conteúdo do diretório, veja que temos agora o diretório curl, uma vez que acabamos de desempacotar o tar, e o arquivo tar original. Remova esse arquivo tar com o comando rm e em seguida lixe o conteúdo do diretório. Temos a pasta curl 7730 e o arquivo zip com o qual operaremos logo a seguir. Para criar um arquivo tar, deve-se utilizar a opção C ao invés da X. C para create. Em seguida, utilize a opção F, que especifica o nome do arquivo tar que será criado. Do contrário, e de forma análoga à opção X, a saída será enviada para a saída padrão stdout. Em seguida, informe todos os arquivos ou diretórios que serão empacotados no arquivo tar, especificado pela opção F. Portanto, a sintaxe fica tar cf curl 7730.tar, este será o arquivo produzido, e depois o diretório curl 7730. Poderíamos aqui especificar outros diretórios ou arquivos à frente, que também seriam empacotados no mesmo arquivo tar. Listando o conteúdo do diretório, veja que agora foi recriado o arquivo .tar, e utilizando um compressor como, por exemplo, o gzip, ou xz, ou bzip2, podemos agora comprimir o arquivo. Então, a sintaxe fica gzip espaço e o arquivo .tar a ser comprimido. Temos então como resultado um dos arquivos que fizemos o download, curl 7730.tar.gz. Vamos removê-lo e em seguida investigar como lidar com o zip. Então, utilize o comando rm removendo o diretório curl 7730 e também o arquivo .tar.gz que acabamos de criar. Finalmente, dentro da pasta temos apenas o arquivo .zip. Diferentemente dos demais, os binários a serem utilizados para manipular arquivos .zip são distintos. O unzip é utilizado para descomprimir arquivos .zip e o zip é utilizado para criá-los. Veja ainda que o comando unzip não está disponível no sistema. Temos então que instalá-lo utilizando o apt. A sintaxe é simples, apt install e o nome do pacote, que neste caso é unzip. A sintaxe de uso do unzip é bastante simples, unzip, espaço e o nome do arquivo .zip que deve ser descomprimido. Os arquivos descomprimidos são, à medida que extraídos, mostrados na tela e finalmente ao listar o diretório, veja que foi produzida a pasta curl 7730, assim como vimos anteriormente com o .tar.gz, bz2 ou xz. E agora sim vamos dar
continuidade. Remova o arquivo .zip e entre dentro do diretório curl 7730. Então primeiro removemos com rm, em seguida entramos na pasta com o cd. Em seguida lixe o seu conteúdo. Iremos agora realizar 3 passos: a configuração, a compilação e a instalação do binário curl. Primeiro, para configurá-lo, basta invocar o utilitário .configure, localizado dentro da pasta atual. Este procedimento é comum a praticamente todas as aplicações que instalamos manualmente, se programadas na linguagem C. Para outras linguagens, como Perl, Python, Ruby e outras, os procedimentos podem variar. Consulte a documentação da aplicação neste cenário. O configure pode ser invocado sem quaisquer parâmetros. Simplesmente digite Enter. Diversas mensagens irão voar pela tela. Neste momento, o configure está detectando se o compilador e todas as bibliotecas necessárias para a compilação do software estão presentes no sistema. Quando instalamos o Alien anteriormente, várias dessas dependências já foram instaladas no sistema, então não precisamos nos preocupar com elas. Como nenhum erro foi encontrado, podemos prosseguir para o passo de compilação. Para compilar o programa, simplesmente digite make sem quaisquer parâmetros na pasta corrente, e em seguida pressione Enter. Após alguns segundos, o programa estará compilado e pronto para ser instalado. Para instalá-lo, invoque make novamente, agora com o parâmetro install, ficando, portanto, make install. Ao contrário dos passos anteriores, o configure e o make, que não exigem permissão de superusuário e de fato poderiam ter sido realizados com a conta de usuário não privilegiada, no meu caso FBS, ou no seu caso, seu nome de usuário, sem qualquer problema, o passo de make install geralmente exige a cópia dos binários compilados e documentação para o diretório de sistema, geralmente na pasta /usr. Especificamente no passo make install, portanto, é necessário a execução como root. Para prosseguir, digite Enter. E pronto, o curl está instalado. Vamos tentar invocá-lo. Simplesmente digite curl, seguido da opção "version", que mostrará a sua versão. Veja que o erro é retornado. Para recarregar os binários disponíveis no sistema, simplesmente encerre a sessão e abra novamente. Então agora eu saio com Ctrl D ou Exit e depois encerro a minha sessão do usuário FBS. Em seguida eu reconecto a máquina utilizando o cliente SSH, digito a senha do usuário FBS e estamos de volta à máquina. Agora sim, invoque o binário curl com a opção "version". Note que assim como no caso quando foi instalado via RPM, obtemos o mesmo erro. A biblioteca libcurl.so.4 não pôde ser encontrada. Mas será que ela não existe de fato? Vamos testar. Como você se lembra, o comando find pode ser utilizado para buscar arquivos dentro do sistema. Então, eu vou procurar na raiz do sistema, ou seja, em todos os arquivos e diretórios, portanto find barra, pelo nome da biblioteca que não pôde ser encontrada, que é libcurl.so.4. Finalmente pressione Enter. Obtemos diversos erros de permissão negada, como você pode observar. Isso se deve ao fato que estamos executando o find como usuário não privilegiado, e portanto ele não tem permissão para procurar em diretórios como o /proc e o /run mostrados nos erros. Temos duas opções: podemos reduzir o escopo de busca para algumas pastas nas quais temos permissão de busca, ou então, diferentemente, podemos utilizar o 2 maior. Você já viu o maior, que permite redirecionar a saída de comandos para arquivos. O 2 maior, por outro lado, vai redirecionar a saída de erros. De fato, de forma implícita, quando digitamos simplesmente maior, implicamos na verdade um maior. Como indicado neste artigo que também consta na descrição do vídeo, temos 3 fluxos de saída e entrada que são importantes dentro de um ambiente Linux: stdin, stdout e stderr. Respectivamente, eles são a entrada padrão, a saída padrão e a saída padrão de erros. Eles também são identificados por códigos. A entrada padrão utiliza o valor 0, a saída padrão utiliza o valor 1 e a saída padrão de erros utiliza o valor 2. Então, em aulas anteriores, quando redirecionamos a saída de comandos para arquivos com o sinal maior, na verdade, implicitamente estamos redirecionando a saída padrão para um arquivo. Portanto, seria equivalente naquele cenário digitar maior ou 1 maior. Da mesma forma, quando redirecionamos a entrada de comandos utilizando o sinal menor, implicitamente estamos digitando 0 menor, ou seja, redirecionando stdin, que é a entrada padrão. De forma análoga a esses, temos o stderr, ou saída padrão de erros, que utiliza o código 2. Neste caso, quando você quer redirecionar apenas a saída de erros de um comando, você irá utilizar 2 maior. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, eu vou pegar a string oi e jogar para dentro do arquivo teste. Evidentemente, você sabe que o conteúdo desse arquivo agora é oi, como seria de se esperar. Agora eu vou removê-lo. Como eu mencionei, a saída padrão utiliza o código 1. Então agora vamos digitar echo oi 1 maior teste. O que será que vai acontecer? Imprimindo o conteúdo do arquivo teste, veja que o comportamento observado é exatamente idêntico ao anterior. Agora vamos visualizar o comportamento da entrada padrão. Veja que eu estou utilizando o comando cat e redirecionando a entrada dele a partir do arquivo teste. E de fato, seu conteúdo é impresso. Se utilizarmos 0 maior, no entanto, sendo que 0 representa a entrada padrão, veja que o comportamento é o mesmo observado. Veja o conteúdo do meu diretório. Tendo removido
removido todos os arquivos e pastas criados na aula anterior, resta apenas o arquivo teste que acabamos de criar. Vamos tentar imprimir um arquivo inexistente, no caso, teste2. Obviamente, o sistema retorna um erro, já que este arquivo não existe. Agora, vamos utilizar o redirecionamento de erros, ou 2 maior, para pegar a mensagem de erro observada e colocar em um arquivo, que vamos chamar de erro. Note que o erro desta vez não é impresso na tela, e ao listar o conteúdo do diretório, observamos um arquivo adicional, de nome erro. Utilizando o cat para imprimir seu conteúdo, veja que a mensagem de erro que anteriormente tinha sido mostrada na tela, agora está armazenada dentro do arquivo. Vamos fazer um teste agora. Eu vou executar um comando que vai ter dois tipos de saída, uma saída esperada e uma saída de erro. Vamos utilizar o cat para imprimir o arquivo teste, que existe, e o arquivo teste2, que não existe. Se você apertar Enter neste momento, veja que ambas as mensagens são mostradas na tela. Primeiro, oi, que é o conteúdo do arquivo teste, e em seguida o erro, mostrado pelo sistema, devido à inexistência do arquivo teste2. Vamos agora redirecionar apenas a saída padrão para um arquivo de nome A. Note que o erro ainda é mostrado na tela, mas não o conteúdo oi. Imprimindo o conteúdo do arquivo A, veja que a string oi encontra-se lá dentro. Agora vamos fazer o mesmo teste, só que redirecionando apenas a saída de erros para o arquivo B. Vamos ver o que ocorre. Apenas a string oi é mostrada na tela, e dentro do arquivo B, apenas o erro é contido. Agora para um teste final. Desta vez vamos utilizar e-comercial maior, jogando para um arquivo de nome C. Observe que nada é mostrado na tela, e imprimindo o conteúdo do arquivo C, ele contém tanto a string oi quanto o erro devido à inexistência do arquivo teste2. Portanto, podemos observar que o e-comercial maior redireciona simultaneamente a saída padrão e a saída de erros padrão para um arquivo. Antes de continuar, mais uma coisa. Você já sabe que o arquivo teste2 não existe. De fato, quando eu tento imprimi-lo, o erro é encontrado. Em alguns cenários é desejável omitir erros, porque eles podem tirar nossa atenção em relação a outras coisas que queremos ver na tela naquele momento, como foi o caso do comando find que executamos antes. Existe um dispositivo no sistema denominado /dev/null que efetivamente é como se fosse um buraco negro. Qualquer conteúdo enviado para lá é efetivamente descartado pelo sistema. Então, quando tentamos imprimir o arquivo teste2 e encontramos um erro, ao redirecionar a saída de erros padrão para o arquivo /dev/null, efetivamente estamos jogando todos os erros fora. Mas por que eu falei isso tudo? Bom, vamos voltar ao comando find e você vai ver. Relembrando, queremos encontrar um arquivo, ou de fato uma biblioteca com o nome libcurl.so.4 dentro da raiz do sistema. Ao executar o comando, é difícil perceber se ele encontrou alguma coisa ou não, porque muitos erros são mostrados na tela. Então, o que eu vou fazer vai ser redirecionar a saída de erros padrão do comando para /dev/null, portanto, mantendo na tela apenas a saída padrão. E de fato, note que existe sim um arquivo com o nome objetivado dentro da pasta /usr/local/lib. Sempre que novas bibliotecas são adicionadas ao sistema, é necessário recarregar os bindings ou ligações com essas bibliotecas. Isto é feito através do comando ldconfig, que deve ser executado pelo usuário root. Então, utilizando o binário sudo, eu vou invocar o ldconfig e assim criar uma ligação com a biblioteca /usr/local/lib/libcurl.so.4. Como sempre, eu digito a senha do meu usuário não privilegiado para invocar o sudo e pronto. Agora sim, vamos reexecutar o comando curl buscando sua versão com a flag "-version". E desta vez o comando funciona. Note ainda que a versão dele, 7.73.0, é exatamente a que observamos nos arquivos baixados, sejam eles .targz, .tar.xe ou .zip. Conseguimos, portanto, baixar o código-fonte da aplicação, configurá-la, compilá-la, instalá-la no sistema, recarregar suas bibliotecas e, finalmente, utilizar como qualquer outro pacote instalado via apt ou dnf. Utilizando o comando dpkg-l para listar os pacotes instalados no sistema e procurando pela string curl, note que o curl em si não está instalado. Temos algumas bibliotecas relacionadas a GNU-TLS e ao Python, mas não especificamente o curl que acabamos de compilar e instalar. Como dito anteriormente, a gerência de pacotes instalados manualmente, via compilação de seu código-fonte, deve ser inteiramente gerenciada pelo usuário e, portanto, não é geralmente recomendada para a maioria dos cenários. Fazendo uma breve revisão dos comandos que vimos nessa sessão sobre instalação manual de pacotes, primeiramente vimos como utilizar o alien para converter pacotes no formato .deb para .rpm e vice-versa, permitindo assim que pacotes feitos exclusivamente para distribuições derivadas de Red Hat ou de Debian possam ser instalados sem maiores dificuldades. A seguir, vimos como operar os compressores gzip, bzip2 e xz, além de analisar a sua performance e taxa de compressão. Vimos também como o tar pode ser usado para arquivar diversos diretórios e arquivos em um único pacote. Vimos também como configurar, compilar e instalar manualmente um pacote a partir de seu código-fonte e que, em alguns cenários, esses executáveis compilados manualmente podem ser ligados em bibliotecas e devem ser recarregadas através do comando ld
config antes que estejam acessíveis. Finalmente, vimos também que é possível redirecionar a entrada padrão, a saída padrão e a saída padrão de erros de comandos, possibilitando manipulações interessantes dentro do shell. Isso é tudo que temos para hoje. Como sempre, eu queria agradecer a sua atenção e relembrar que muito brevemente estaremos de volta com a aula 6 do curso Fundamentos em Linux. Muito obrigado e até a próxima.